indígenas. Porque no outro debate, eu sei que dessa vez ela que tinha que começar, né? Mas eu vou começar Eu não até sei melhor porquê, que você mas esse assunto tá em alta, de modo geral. Eu vi até o Rubão comentando. Vi ele comentando essa história de que ainda bem que vieram pra cá, que isso aqui era um terreno baldio. Isso aqui ninguém. Não fui eu que falei. Não, ele falou. O Rubão falou isso. Ele falou que tinha um terreno baldio, que isso aqui era lá. Era um campo de selvagens, né? Era um campo de selvagens. Não, exatamente. Gente, achar que os europeus não eram selvagens também. Os caras estavam sempre em guerra, pô. Você disse que se não fosse cristianismo, estaria aí canibalismo, indígenas. E você transmitiu a ideia de que a colonização foi uma coisa boa. Sim. Isso, enfim, é um problema historiográfico de diversas formas, mas eu queria que você pudesse explicar primeiro, porque aí eu posso opinar melhor. Mas a questão é a seguinte, a gente sabe que não dá pra gente considerar que uma etnia é superior a outra etnia, né? Porque as etnias, elas têm os seus problemas, têm as suas qualidades, têm os seus defeitos. O que eu tô querendo atentar aqui, chamar a atenção, é que os navegadores europeus, eles têm a opção de chegar a um lugar, fazer trocas comerciais e irem embora, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, na prática, foi uma assentação de território, escravização de indígenas e a utilização desse território para extrair riquezas naturais. Então, E isso é construir a colonização. civilização que você vive hoje. Isso é colonização. Colonização é mão de um obra país que você indígena, vive hoje. mão de obra indígena, e pegar ouro e pegar pau-brasil. E depois outros E depois minérios. construir a civilização que você vive hoje. Tá, mas aí você considerar que isso é uma coisa necessariamente boa, é você levar em conta que a forma como eles fizeram foi positiva. Tipo assim, os indígenas eram bárbaros, legal mesmo é o português escravizando o indígena, isso aí é civilizado. Você entende a contradição que existe aqui? Vamos entrar nessa. Então pode Vamos falar. entrar nessa. Mas os principais são os tupinambás e os caetés, que são sim povos indígenas que são antropofágicos, canibais. Eles comem gente. E foi com esse tipo de civilização que os colonizadores se depararam quando eles chegaram no Brasil. Então, quando a gente vê os colonizadores chegando e se deparando com tribos, como, por exemplo, não necessariamente eles, mas como, por exemplo, os tupinambás, que comiam carne de outras pessoas porque achavam que eles iam absorver os poderes dessas pessoas. E esses portugueses, esses jesuítas, apresentam civilização. Ó, galera, comer a perna do coleguinha não é muito legal. E catequiza esses índios, isso é um ato de misericórdia. Isso é um ato civilizatório. Bom, gente, então vamos lá. Muito tranquilamente. Por que colonização é uma coisa ruim? Vamos supor que você não concorda com a maneira como seu vizinho vive a vida dele. Você se vê no direito de bater na porta dele e falar assim, olha, você tá vivendo do jeito errado, eu vou me estabelecer aqui na sua casa e vou começar a tratar as coisas do jeito que eu acho que tem que ser. Isso que é a colonização, né? Uma coisa é você chegar com uma embarcação em um continente e fazer trocas comerciais, como já outros navegadores, além dos espanhóis e portugueses, fizeram. Outra questão é você se estabelecer no lugar e considerar que, por exemplo, a sua religião deve substituir a religião local. Isso que é a catequização. Não é apenas você ensinar a sua religião, mas é você proibir a religião do outro. Você considerar que o modo de vida do outro é bárbaro, enquanto o seu é civilizado, sendo que vocês utilizam mão de obra escrava. É que o modo de vida do outro era comer o braço do coleguinha pra ganhar superpoder, né? O modo de vida deles foi escravizar os indígenas pra pegar pau Brasil. Isso é melhor? Cara, não foram todos os grupos que cometeram a escravização. Eu não tô falando, Eduardo, só pra deixar claro, eu não tô falando assim, ó. Vocês falam como se a colonização do Brasil e a catequização do Brasil fosse estupro, escravização, vamos tacar fogo em tudo e matar todos eles. Não, tanto que muitas dessas tribos existem até hoje. Porque elas não foram completamente dizimadas. Poucas. Porque o resto foi se modernizando, né? Até porque a maioria dos indígenas, eu acho que se eles pudessem escolher, eles não estariam andando pelados no meio do mato. Deixa ele concluir, Eduardo. Peraí, vai. Então, vamos lá. Ritual antropofágico, gente. Só pra deixar claro pra quem tá assistindo, realmente existiu o ritual antropofágico. Os indígenas não comiam pra se alimentar, tá? Só pra deixar claro. Não é, tô com fome, vou comer uma pessoa. Era um ritual feito com prisioneiros de guerra. Com prisioneiros de guerra. Não pode. Então, e aí a gente tem que olhar que é o século, qual século que acontece, porque em séculos parecidos os portugueses estavam jogando pessoas na fogueira. A Inquisição Espanhola foi bastante violenta. É um historiador português chamado Francisco Bettencourt. Certo. E ele tem uma história das Inquisições, que ele conta a história das Inquisições na Península Ibérica, Portugal e Espanha. E aí é interessante que ele vai dizer que na Espanha, a maioria dos casos, por uma questão cultural.
né, que vem até dessa herança violenta dos visigodos que colonizaram a Espanha, né, que é o povo que estava ali. O que eles faziam com os condenados pela Inquisição? Eles queimavam. Na Europa teve uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos, né? Então, assim, que tipo de civilização a gente está criando aqui, né? A Inquisição durou muito mais tempo do que a Revolução Francesa e não matou nem metade da metade do tanto de gente. Mas vocês falam isso como se eu estivesse defendendo a Revolução Francesa. Gente, a só Revolução pra Francesa foi uma aqui. revolução burguesa, que Ela foi colocou burguesa. a burguesia no Ela poder. foi burguesa, ela não foi... Inclusive, isso foi legal, até porque uma vez isso surgiu num debate, é bom especificar. Ela foi burguesa, ela não foi capitalista. Uma vez surgiu essa dúvida. Não. Ela foi burguesa, ela não foi capitalista. Então. E a burguesia da época era uma questão é que- burguesia extremamente progressista. A questão é que a colonização, inclusive eu até indico um livro pra galera, na verdade é bem curtinho, um artigo chamado Discurso sobre o Colonialismo, se eu não me engano, de um intelectual chamado Aimé Césaire, que ele fala exatamente isso, sobre o que é colonização. E ele começa dizendo, vamos primeiro definir o que não é colonização. Colonização não é uma missão humanitária de caridade para ajudar as populações. Não é, gente. É uma questão de como é que eu vou usar esse território, essa população para o meu bem, para o meu benefício. E aí, eu não estou aqui, enquanto historiador, dizendo assim, a colonização, os portugueses foram uns filhos da puta, gente. Não tô xingando eles, eu só tô dizendo que não é certo a gente dizer que foi uma coisa boa, porque isso é necessariamente considerar que uma etnia é superior à outra, isso se chama etnocentrismo. Então, tipo assim, a minha religião, ela é superior à sua, então a sua religião deve ser substituída pela minha. A minha linguagem é superior à sua, então a sua linguagem deve ser substituída pela minha. Não existiu só aqui na América, esse processo de colonização existe em vários lugares ao redor do mundo, ao redor das décadas. Atualmente, o maior caso de colonialismo que acontece é do Estado sionista de Israel na faixa de Gaza, mas com os portugueses a gente precisa ter noção muito clara. Gente, os indígenas não trabalharam carregando o pau-brasil para a embarcação portuguesa porque eles queriam, entendeu? Houve uma coação, houve uma militarização da sociedade no sentido de, se você não fizer isso, a gente vai fazer aquilo. E é importante também a gente ter noção que os portugueses na verdade, os europeus em geral, eles criaram essa versão da história como se a Europa fosse a civilizada e os outros povos chamados, às vezes, de orientais ou de outras coisas são o menos civilizado, o irracional. Sendo que a gente tem que lembrar que foi o Ocidente, a Europa, que criou o nazismo, o fascismo, a bomba atômica. O comunismo. No que tudo isso que você descreveu, de você entrar numa região e dizer para as pessoas, a sua religião tá errada, você tem que fazer do que eu quiser, e a tua cultura tá errada e você tem que fazer como eu quiser, e o teu trabalho tá errado, você tem que trabalhar da forma como eu acho melhor. No que isso é diferente de uma revolta comunista armada, por exemplo? De uma revolução comunista? Mas não tem nenhuma semelhança. Se você pega a União Soviética, as igrejas Então vamos lá, ortodoxas eram Quer falar de União Soviética? vilipendiadas. Vamos falar de União O Soviética. solo dessas igrejas era propositalmente desrespeitado. Volta O ouro daquelas igrejas era saqueado. O culto era proibido. As pessoas faziam tudo isso escondido. Eu, inclusive, recomendo a leitura do Torturado por Amor a Cristo, do reverendo Richard Wurmbrand, que foi preso 2 vezes pelo regime comunista, porque Vocês ele querem conduzia entrar nesse culto... assunto mesmo? Não, só, Que aí eu só preciso um dar pequeno um tempo tópico. pra ele falar. Não, é só um pequeno tópico. Ele fazia esses cultos escondido no subsolo, porque o regime vigente na época não permitia. Então, não vejo como isso é diferente de alguma forma, mas tudo bem. Então, gente, é o seguinte, toda a Revolução Comunista, a gente tem que analisar a partir do prisma de eu conto como aqui. era a sociedade antes dela. Como é que, por exemplo, os russos viviam na Rússia antes da Revolução Russa? E como que os indígenas viviam aqui antes da chegada dos portugueses? Mas isso não tem a ver, Você entende que os argumentos que você tá usando pra mim eu posso usar pra você? Porque não é uma pessoa que veio de fora da Rússia instalar a revolução, entendeu? São as próprias pessoas que estão vivendo aquele processo, que falaram assim, ó, a gente tá passando fome, czar. Por quê? Porque a Rússia não era industrializada, não era mecanizada, então nos campos, quando não chove, tem um problema climático, as pessoas passam fome, morrem em grande E aí quantidade. depois todos E a os revolução milhões- vem pra dizer a gente precisa de pão, paz e terra.